Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19. Vamos falar sobre como ensinar uma criança a responder perguntas variadas. Existe uma atividade que é especialmente boa para aprender a responder perguntas. É a hora da história. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre essa atividade e como torná-la parte de seu dia a dia. Muitos leem com seus filhos antes de dormir, mas na verdade, qualquer momento do dia pode ser um bom momento para fazer uma pausa e ler uma história com a criança. Ler uma história todos os dias com seu filho é o melhor presente que você pode dar a ele. É um momento de aconchego, de diversão e de aprendizagem. Como começar? Você pode tirar entre 5 e 10 minutinhos para estabelecer uma rotina de leitura com o seu filho. À medida que essa rotina for cumprida, o seu filho irá esperar por esse momento tão especial. Vamos detalhar alguns passos. Primeiramente, escolha um livro e vá para um canto da casa que seja bem iluminado, de preferência aconchegante também. E então, convide a criança para ler uma história com você. Nas primeiras vezes, escolha um livro que você já sabe que a criança gosta de manusear ou olhar. Se ela ainda não conhece o livro, escolha um livro com ilustrações interessantes. E evite livros que você mesmo ache chatos ou desagradáveis. Bons livros infantis são atraentes para todas as idades. Posicione o livro de modo que tanto você quanto a criança consigam ver as ilustrações. Leia a história sem pressa e curta as imagens junto com a criança. É muito importante que esse momento seja prazeroso para todos. Aqui vão algumas dicas. Não se acane em expressar o seu próprio encantamento, interesse ou curiosidade pelas ilustrações e pela história enquanto a lê. Pelo seu exemplo, ela irá perceber que ler é interessante e divertido. Ler histórias é uma forma de brincar. E não é só um jeito de brincar, o seu jeito é o jeito certo. Durante as narrações, você pode usar vozes e fazer sons diferentes. Também exagerar nas imitações e gestos engraçados. Além disso, pode utilizar músicas e instrumentos. Mas lembre-se, o importante é que você leia da forma que se sentir mais confortável. Nas primeiras vezes, pode ser que vocês só leiam algumas páginas antes que a criança se afaste ou perca o interesse. Mas não se preocupe, continue mantendo o momento das histórias e não desista. A cada dia, a criança ficará mais e mais atenta. Em resumo, o importante é você aproveitar o momento da leitura. Se você já está contando histórias todos os dias e o seu filho está mais e mais atento a esse momento, além disso está curtindo as histórias, você pode aproveitar esse momento para ensiná-lo a responder perguntas. Vamos apresentar algo chamado o ciclo da leitura. Vamos para uma dica importante. Antes de começar, o ideal é que você já conheça a história antes de aplicar esta técnica. Nas primeiras vezes, prefira livros que a criança também já conhece, ou então livros que ela gosta de ouvir de novo. Podemos resumir o ciclo da leitura com a palavra poema. Primeiro, pare e pergunte. Depois, ouça de verdade. Então, elogie, mostrando o que ouviu, e amplie. Pare e pergunte. Pare e pergunte no momento da história que traz uma pausa natural. Por exemplo, pare depois que a Chapeuzinho Vermelho ouviu as recomendações da mãe, antes dela sair para a casa da avó. Mas não pare no meio da conversa da Chapeuzinho com o Lobo Mau. Assim, evitará interromper o fluxo natural da história. Sempre que puder, prefira perguntas abertas. Mas o que são perguntas abertas? Uma pergunta aberta não pode ser respondida apenas com sim, não e nem apontando. Alguns exemplos de perguntas abertas são: quem está soltando a pipa com Maria? O João. Ou então, de que cor é a mochila da Alice? Rosa. Ainda, quantos ovos tem na cesta? 3. Ouça de verdade. Dê tempo para a criança responder e realmente escute o que ela está dizendo. Isso é necessário para você fazer os passos 3 e 4.
Elogie, mostrando que ouviu. Elogie as falas da criança e mostre que ouviu, repetindo a fala da criança. Por exemplo, filha, onde a Alice astronauta está indo? Para a Lua. Isso, filha, ela está indo para a Lua. Amplie. Ao elogiar a fala da criança, aproveite para ensinar mais um pouco. Isso pode ser feito ampliando sempre um pouco o que a criança falou. Por exemplo, diante da figura de um urso, a criança fala, olha, o urso. E o adulto pode aproveitar para ampliar um pouquinho mais, falando, isso, um urso polar. Ao finalizar um ciclo de leitura, continue com a história. Em outro momento, repita o ciclo da leitura fazendo uma pergunta diferente. Você pode achar dicas de literatura infantil e de atividades no projeto Livros Abertos da UNB. Você pode acessar o site que está na descrição do vídeo. E lembre-se, uma história compartilhada é igual a diversão redobrada. Vocês lembram da palavra poema? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o P do ciclo da leitura, ou seja, o momento da pergunta. Primeiro, vamos relembrar um ponto importante. Sempre que possível, as perguntas durante a hora da história devem ser abertas. A razão disso é que perguntas fechadas podem ser respondidas assim, ou assim, ou ainda dessa forma. Então, não desenvolvem tanto a linguagem como perguntas que precisam ser respondidas assim. Ele está fugindo do gigante. Ou então, eu gostei quando o lobo assoprou e não conseguiu derrubar a casa. Eu também sei fazer bolo de fubá. Existem várias maneiras de incentivar o seu filho a responder perguntas durante e depois da história. Vamos mostrar 5 tipos de perguntas usando uma frase para te ajudar a lembrar. Lembrar que a vida é livre e completa. Cada palavra em caixa alta representa um tipo de pergunta que você pode fazer durante a hora da história. Lembrar. Encoraje a criança a relembrar o que aconteceu na história. Por exemplo, vamos relembrar, filha, o que a Caixinhos Dourados fez primeiro e o que ela fez depois. Que. Faça perguntas que começam com que ou semelhantes. Quando, quantos, quem. Por exemplo, quem está tocando bateria? Ou então, que animal é esse que está tomando água no lago? Ou ainda, quantos coelhinhos tem aqui? Vida. Pergunte à criança sobre a vida dela em relação à história. Por exemplo, você também tem um bichinho de estimação? Livre. Perguntas livres permitem que a criança se coloque de forma mais espontânea. Por exemplo, o que você acha que vai acontecer agora? Ele vai assoprar. Ou então, qual parte você mais gostou? Ah, a que ele pega a galinha. Completa. Se a criança está tendo dificuldades para responder as perguntas que você está fazendo, você pode começar ajudando-a, dando uma parte da resposta para que ela possa completar. Por exemplo, olha, filho, quem chegou na festa dos bichos? Foi o tá, para que ela possa completar. Tu. Então, você pode elogiá-la. Isso, o tatu. Esperamos que tenha gostado. E lembre-se, não basta perguntar. É muito importante ouvir as respostas das crianças atentamente, elogiá-las e ampliá-las, utilizando o ciclo da leitura. A essa altura, vocês podem ter algumas dúvidas sobre os temas que conversamos até aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários, que vamos tentar respondê-las. Falaremos sobre como aproveitar outras situações do dia a dia, como a hora do banho, das brincadeiras, de ver televisão e de fazer o dever de casa para ensinar o seu filho a responder a perguntas variadas. Para começar, aproveite uma atividade na qual o seu filho esteja envolvido.
e procure garantir que ele preste atenção em você. Se o seu filho tiver dificuldades em prestar atenção em você, recomendamos que assista ao vídeo sobre como estabelecer contato visual de uma criança disponível nesse canal. Então vamos lá! Quando seu filho estiver prestando atenção em você durante uma atividade, faça perguntas que tenham a ver com a atividade desempenhada. Você pode começar fazendo perguntas sobre coisas ou atividades que ele já saiba nomear ou pedir. Mas, se o seu filho ainda tem dificuldade para nomear ou pedir coisas, você pode assistir aos vídeos desse canal que falam sobre como ensinar seu filho a nomear objetos ou ações e fazer pedidos. Quando você tiver certeza que o seu filho já sabe nomear ou pedir algumas coisas, você pode, por exemplo, durante um jogo com brinquedos, perguntar: "Esse é o seu brinquedo favorito?" Ou então, durante o preparo de uma refeição, se ele já sabe o nome de alguns alimentos, você pode perguntar: "O que você gosta de comer?" Se o seu filho responder corretamente a uma pergunta, elogie o acerto, podendo repetir a resposta correta. E se a resposta estiver relacionada com obter alguma coisa ou realizar uma atividade, depois de elogiar, entregue para ele o objeto ou realize a atividade. Mas e se ele responder incorretamente ou não falar nada? Nesses casos, você deve repetir a pergunta e dar a ajuda necessária para que ele possa responder. Uma ajuda pode ser repetir a pergunta novamente e dar imediatamente a resposta, pedindo que o seu filho a repita. Caso ele repita, elogie o acerto e entregue o item pedido. Mas, se ele não repetir, continue a atividade e espere outra oportunidade para fazer a pergunta novamente. Para saber mais sobre como usar ajudas ao ensinar seu filho, veja os vídeos sobre esse tema disponíveis nesse canal. Você pode também assistir ao vídeo sobre como prevenir e corrigir respostas incorretas. Lembre-se, nas situações do dia a dia, você também pode usar as estratégias que comentamos nos vídeos anteriores para ajudar o seu filho a aprender a responder a perguntas variadas. Aqui vão algumas dicas. Você pode ajudar com que seu filho aprenda a responder perguntas variadas, ensinando-o a completar partes de músicas que ele goste ou conheça. Também pode ensinar a completar frases sobre sons de animais ou então sons de objetos ou meios de transporte. Além disso, você pode ensiná-lo a responder perguntas pessoais. É muito importante que você continue estimulando que pessoas que convivem com seu filho participem das situações de ensino, favorecendo com que seu filho aprenda a responder e também a conversar com diferentes pessoas. Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19.